Você acha que a antiguidade é só pirâmide e coliseu? Errado. A civilização mais influente da antiguidade nem sequer tinha um exército decente. Estamos falando de um povo nômade que trocou o luxo da Mesopotâmia por 40 anos no deserto. Eles fugiram do Egito, foram dominados por todo mundo e, no fim, criaram a base de 3 religiões globais. Esqueça o tamanho do território. Hoje, a gente prova que os hebreus foram os sofredores mais importantes da história. Se ajeite aí na sua tenda e vem comigo. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Acharam que eu tinha esquecido, né? Quando a gente fala em antiguidade, a mente pula logo para o Egito, Grécia, Roma, a galera top da história, que tinha rios gigantescos, palácios e muitos deuses. Mas no meio desse playground de gigantes, surge um povo que era o Azarão, o underdog da parada, os hebreus. Eles eram um povo nômade, uma tribo de pastores e, convenhamos, não tinha a menor chance de competir com as pirâmides do Egito. Mas eles fizeram algo infinitamente mais duradouro que tijolos. Eles mudaram a forma de como a humanidade enxerga o divino. A grande treta da história deles é que eles não são definidos por um território estável, mas sim por uma aliança. Eles não queriam só mais um Deus, eles tinham o Deus. E nesse processo eles criaram a espinha dorsal cultural e religiosa do Ocidente. Então prepare-se, porque esta é a saga de um povo que viajou tipo 40 anos no deserto, sendo que a trajetória poderia ser feita em um mês tranquilamente. Mas também sem GPS, né? Nossa história começa lá por volta do segundo milênio, 2000 anos antes de Cristo, na região da Mesopotâmia, e o protagonista inicial é ele, o Abraão. Segundo a tradição, Abraão não era ninguém na fila do pão. Ele vivia em Ur, uma cidade da Mesopotâmia, cidade suméria, quando supostamente ele recebe uma mensagem divina. Sai daí, Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar, e de brinde vou fazer de você o pai de uma multidão. Abraão deve ter pensado, pai de uma multidão? Você é louco, um só tá bom demais, Deus. E assim Abraão troca a civilização consolidada de Ur por uma promessa incerta em Canaã, a terra prometida. Então imagina o Abraão tentando explicar isso para os vizinhos. Então pessoal, estou de mudança, é que Deus, sabe, o Deus invisível, me prometeu um lugar que eu nunca vi, mas ele falou que é top demais. Estou me mudando. E daí o pessoal de Ur deve ter pensado, aí mais um maluco que fica vendo essas coisas da internet. Brincadeira. De Abraão, a coisa segue com Isaac e depois Jacó. Jacó que teve o seu nome mudado para Israel, aquele que luta com Deus. E o pai dos 12 filhos, que teoricamente dão origem às 12 tribos de Israel. Simples assim. O problema é que a vida em Canaã era instável e a fome bateu. E com isso, o que acontece? Eles decidem migrar, descer para o Egito. Bora lá ver se tem umas terras melhores. Eles chegam como imigrantes convidados e aqui cabe a história de José, o filho favorito do Jacó, o único que ganhou uma túnica de marca, da Adidas ou da Nike na época, não lembro. Brincadeira. Ela era de várias cores só. Isso gerou um ciúme tão grande em seus irmãos que eles disseram, quer saber? Vamos vendê-lo como escravo. E pronto, problema resolvido. Não tem graça. Você tá rindo? Mas o que os irmãos de José não sabiam é que José faria o maior network da história. José tinha um código, a virada de chave. Ele foi de escravo, injustamente acusado de assédio pela esposa do seu patrão. Pensa, fake news naquela época, é louco. Para governar o Egito inteiro, o segundo homem mais poderoso do mundo. Então o cara que entendia de sonhos virou o ministro da economia egípcia, gerenciando a crise da fome. Então basicamente José provou que, mesmo vendido, você pode se tornar o chefe dos seus ex-agressores, e com classe. Então depois de algumas gerações, viram mão de obra barata. Basicamente a clássica história do bem-vindo ao país, agora trabalhe, só que de graça. Eles ficaram séculos por lá vivendo sobre um regime CLT mais desumano da história. Aí entra em cena o nosso segundo grande líder de RH, Moisés. A criança hebreia do sexto, que foi criada nos palácios do faraó, o cara que não conseguiu falar com o faraó de primeira e teve que voltar só com umas 10 pragas na bagagem. E aí? Vai libertar meu povo ou não? As pragas do Egito foram provavelmente a maior trollagem. Faraó deve ter pensado, mosquitos, sapos, piolhos, cê é louco, o que eu fui fazer da minha vida? E o êxodo é a grande história da libertação.
o reboot da saga. 40 anos de rolê no deserto, onde eles recebem as leis e se transformam de um grupo de escravos fugidos em um grupo com uma identidade religiosa e legal coesa. É o momento em que o judaísmo, como conhecemos, começa a tomar forma. Eles saíram de um lugar sem lei para um lugar com muita lei. Voltando para Canaã, eles tiveram que conquistar a terra. E a organização política inicial era, digamos, o primeiro freelance político da história. E essa fase é conhecida como a Era dos Juízes, que essa ideia de toga e martelo, pense nos juízes como os vingadores de aluguel, ou super-heróis por demanda. Eles não eram líderes permanentes. A liderança era totalmente reacionária. Só quando os filisteus, moabitas ou qualquer outro vizinho mal-humorado vinha bater na porta é que surgia um juiz. Tipo o Sansão, para dar um jeito na bagunça, sabe? Sansão, o fortão. Então nós temos uma estrutura descentralizada, caótica, cada tribo meio que seguindo sua vida. Eles tinham um Deus único, sim, mas na prática política era cada um por si. O povo cansou dessa instabilidade de só ter um chefe quando o inimigo ataca, então pediu por um rei. Afinal, todo mundo na vizinhança tinha um. O pensamento era, olá, o Egito, a Babilônia, a Síria, eles têm um rei fixo. A gente quer um também, poxa. A pressão social, então, fez com que o profeta Samuel entrasse em ação. E o primeiro rei a aparecer foi Saul. Mas o verdadeiro hit veio com Davi, o cara que nocauteou Golias com estilingue. E é a prova de que, às vezes, tamanho não é documento. O tempo passa, Davi conquista Jerusalém, transformando-a na capital e centro religioso. Ele unificou as 12 tribos e o auge veio com o seu filho, Salomão, o rei da ostentação e da sabedoria. Salomão construiu o primeiro templo, mas depois de um tempo, Deus avisa, através de profetas, que tiraria o reino da sua dinastia, porque ele andou dando umas vaciladas. O vacilo maior é você não dar o like e se inscrever no canal. Isso é vacilo, hein? Muito vacilo. Quem não faz isso vai receber umas 10 pragas diferentes aí na casa de vocês. Brincadeira, mas ajuda, fortalece o canal aqui, curte aí, compartilha, se inscreve e... Logo após a morte do rei Salomão, o reino se racha entre o reino de Israel, que ficava mais ao norte, com 10 tribos, e o reino de Judá, com 2 tribos, o que deu continuidade ao nome judeus. A partir daqui, a história dos hebreus se torna uma série de invasões, exílios e retornos. Eles foram exilados pela Babilônia em 586 a.C., que acabou com a destruição do primeiro templo e depois sofreram a dominação de persas, gregos e por fim os chatíssimos dos romanos. E esse é o momento que a gente entende o porquê eles eram tão importantes. Se a Mesopotâmia nos deu a escrita e a lei, com o Código de Hammurabi, e a Grécia nos deu a filosofia e a democracia, os hebreus nos deram um conceito que virou a base da civilização ocidental, o monoteísmo. Enquanto o resto do mundo antigo tinha uma equipe de deuses, um para o sol, outro para a chuva, outro para a cerveja, os hebreus disseram, calma aí, só tem um e ele é transcendente e suficiente. Pense no politeísmo como um comitê de crise. Vários deuses, cada um com suas responsabilidades, seus defeitos, seus vícios, suas áreas de atuação. Zeus, por exemplo, era poderoso, mas era um mestre em traição conjugal. Ele era um deus, mas era humano demais. Já o monoteísmo hebraico é o deus arquiteto. Não é um comitê, é o criador, designer-chefe de tudo. Ele não está no sol ou no rio, ele está além da criação e rege todas as coisas e coloca ordem através de sua lei. É uma hierarquia divina minimalista. Menos é mais. E ele não tem aquelas crises de ciúmes que Zeus tinha. Falando de alguns elementos culturais, nós temos a Torá, o livro central, os 5 primeiros livros da Bíblia. É mais do que lei, é a identidade do povo. Pense na Torá como um manual de instrução e a Constituição, tudo em um só lugar. Os profetas, a figura do profeta, como Isaías, Jeremias, eles eram os mensageiros de Deus. Eles não eram videntes que previam o futuro. Eram eles que alertavam o povo a voltar para a aliança, denunciando corrupção e a injustiça. Qual é o legado real desse povo? Que por séculos não teve o seu próprio exército ou um império. O legado dos hebreus é a fundação ideológica de metade do mundo. O monoteísmo deles não ficou só para eles. Ele gerou 2 outras religiões que dominariam a história global, o cristianismo e o islamismo. Essas 3 são as religiões abraâmicas. Basicamente, a
a gente pode dizer que a história dos Hebreus é a primeira temporada de uma saga que continua até hoje. Sem falar que o judaísmo introduziu alguns conceitos, como a linearidade do tempo, que em vez de um tempo cíclico, onde tudo se repete, eles introduziram a ideia de que a história tem um começo, meio e fim, e caminha para um propósito. Isso é a base do nosso pensamento histórico ocidental. O valor do indivíduo e da lei moral. A ideia de que há uma lei moral superior, de que a justiça deve ser igual para todos e que o homem tem um valor intrínseco porque foi criado à imagem de Deus. Isso influenciou tudo, desde a democracia grega, embora eles cheguem lá por outro caminho, até os direitos humanos modernos. Eles foram o povo que nos ensinou que o poder não está só em conquistar reinos, mas em conquistar a mente humana. Eles nos deram o primeiro modelo de um Deus universal, uma ética de responsabilidade social e a ideia de que a história tem um propósito maior. De pastores nômades no deserto a forjadores da base das 3 religiões mundiais, a saga deles é a definição de influência desproporcional. Uma lição de que o verdadeiro legado não é medido por quão grandes são as suas pirâmides, mas por quão profunda são as suas ideias e os seus ideais. E para a próxima aula vamos falar de um povo que dominou o mar como ninguém, os melhores navegadores do mundo antigo. Qual é a sua teoria? Deixa aqui o seu palpite nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal para não perder a próxima saga. E lembre-se, ativa o sininho, já estamos com alguns vídeos, já está dando para maratonar os nossos vídeos. E é isso aí, eu fico por aqui. Valeu, forte abraço de coração, fui!